Atenção, você que já pensa numa recolocação no mercado de trabalho, tem muita gente nessa situação com nossas atividades mais online. As seleções de futuros colaboradores em empresas também devem seguir essa tendência, né? Você aí de casa, está pronto para uma entrevista de emprego? Antes de você responder, a gente já vai te trazer dicas de como se preparar para isso. Quem nos ajuda nessa tarefa é a Soraya Pena, que é psicóloga especialista em recursos humanos. Soraya, bem-vinda à Central da Esperança. Recrutamento online não surgiu com a pandemia, mas é a bola da vez. Então, como que a gente deve se preparar para uma recolocação no mercado e uma entrevista de emprego online? Boa tarde, Eduardo, Lara. O importante é sempre testar os aparelhos, né? Já ter pronto. Se você vai usar um celular, já testar a câmera, já testar o áudio. É muito importante procurar um lugar mais calminho da casa. Se tiver criança na casa, deixar no ambiente de fora. Se você tiver pet, né? Cachorrinho, gato, enfim, que também atrapalha, tira atenção, é importante você deixar do lado de fora. Procurar sempre um ambiente neutro, uma parede neutra. É muito engraçado, às vezes eu vou fazer entrevista com os candidatos e eles estão no quarto, aí você vê uma desordenzinha na cama, porta de guarda-roupa aberta, às vezes está na cozinha, você vê uma baguncinha na pia. Esse tipo de cuidado hoje com essa entrevista que, por menos que a gente veja o candidato, ela chega a ser um pouquinho invasiva, porque você está vendo o lado de trás do candidato, é bastante importante ter esse cuidado. Inclusive, né, Soraya, isso demonstra organização por parte do candidato, né? Sim, preparo. Agora existe uma diferença muito grande, né? Do modo como se faz a entrevista presencial e online. Quais são os pontos positivos e negativos dessa entrevista online, principalmente a gente que está vivendo esse momento e que força que seja online, mas a gente pensando do lado do candidato, Soraya? Claro, eu acredito que assim, um ponto mais positivo para o candidato é ele não ter que se deslocar até o ambiente da entrevista. Hoje, os candidatos eles têm a possibilidade de participar de diferentes processos dentro de casa, né? Então, para uma pessoa que está desempregada, é claro, o não gastar o dinheiro do deslocamento, dependendo da cidade que está, obviamente, é mais perto, é mais longe, mas tem sempre o custo do deslocamento, conseguir se preparar mais e não ter, como se diz, imagina um dia de chuva, né? Você pode participar da entrevista porque você não vai se molhar, você não vai chegar na entrevista mal arrumado, mais ofegante, mais nervoso. Esse talvez seja um bom benefício, né? A economia de tempo, dinheiro e deslocamento. O ponto negativo aí eu digo que é a falta de habilidade ainda que muitas pessoas têm de conversar por vídeo, né? Eu vejo que tem muito candidato que fica muito nervoso na frente da câmera ou fica muito desconfortável, porque ainda não tem esse costume de trabalhar com câmera. Um outro ponto negativo talvez seja a pessoa se dispersar muito, né? Já que ela não está no nosso ambiente, né? Porque o ambiente do recrutador, ele acaba ficando mais relaxado, mais disperso, porque ele está dentro da casa dele. E isso não é tão positivo para quem está entrevistando. Soraya, e diante, né, dessa questão da concentração, de estar em casa, então eu estou mais à vontade, é uma falsa impressão disso, mas você está sendo avaliado. Pode acabar caindo em algumas pegadinhas de entrevistas de emprego? Cai em pegadinhas, a pessoa acaba ficando mais relaxada. Um exemplo muito singelo, mas foi um exemplo que me marcou. Esses dias eu estava entrevistando uma candidata e ela pegou uma escova de dente e ficou movimentando a escova de dente na frente da câmera. Essa é uma pegadinha porque você repara que a pessoa está muito nervosa e que não se atentou ao objeto que ela estava pegando. Uma coisa é você segurar uma caneta na frente da tela, acaba sendo um ponto de liberar a atenção. Mas uma escova de dente, você não faria isso num ambiente... Você não vai abrir a bolsa, pegar uma escova de dente no meio de uma sala de reunião. Então, esse tipo de pegadinha é importante, você se atentar àquilo, como você está se comportando na frente da tela.
Você falou muito bem aí, Soraya, do nervosismo também das pessoas, que algumas pessoas têm, né, de ficar em frente a uma câmera, no caso aí, para transmissão online. Agora, a gente está tendo um grande contingente de pessoas que está perdendo o emprego, né, diante dessa pandemia do novo coronavírus, estão aí na luta, né, no mercado de trabalho para tentar reconquistar uma vaga. Como se preparar para uma entrevista como essa? Como fazer o seu currículo para enviar antecipadamente para a empresa antes dessa entrevista? Ou seja, como é que deve ser o comportamento desse trabalhador que está desempregado para conseguir, e a gente torce muito, uma vaga no mercado de trabalho? O importante é não cair na desatualização, né? Da mesma forma que a gente fica na frente da tela para fazer uma entrevista, hoje a gente tem a possibilidade de fazer muitos cursos. E muitos cursos são gratuitos, né? O importante é que ele se mantenha bastante atualizado usando essa ferramenta, né? O mesmo celular que ele vai fazer a entrevista, ele também pode estudar, ele pode se manter atualizado de diferentes assuntos, desde o assunto técnico, que a pessoa é profissional, até assuntos comportamentais. Então, como se comunicar melhor, qual é o tipo do vocabulário que você tem que usar numa entrevista de trabalho, qual é o tipo de vestimenta que você tem que usar, assuntos de relacionamento com outras pessoas, como saber escutar, que também é muito importante, não só falar. Então, tanto treinamentos comportamentais como o técnico, você também consegue fazer na frente de uma tela, né? Que esse é o nosso futuro, estudar, ser entrevistado, arrumar emprego. Os próprios currículos estão migrando do papel para o vídeo, né? Muitas empresas pedem para um candidato gravar a sua trajetória profissional num vídeo de 3 minutos e não usam mais o papel, não é mais necessário o papel. Soraya, a gente observa muito, né, nesse período que as pessoas estão navegando muito, acessando muito as redes sociais. Rapidamente, para a gente poder encerrar, qual a orientação em relação ao que se posta também na internet? Isso é levado em consideração na hora de fazer a seleção de um candidato? Algumas empresas pesquisam a vida do candidato nas redes sociais, né? Então, aqueles candidatos que postam muita bebida alcoólica, muita foto, tem fotos que são apropriadas, tem fotos que não são. Se você deixar aberto, obviamente, eu como uma recrutadora que estou buscando um candidato e me interessei por você, eu vou pesquisar um pouco da sua vida. E se eu ver que seu comportamento é um comportamento mais inapropriado, que é difícil a gente falar uma palavra exata, mas assim, inapropriado, a gente acaba tirando algumas conclusões que podem ser precipitadas ou não. Até porque, né, Soraya, a nossa vida está exposta hoje nas redes sociais. Sim. Também outra dica importante, só para a gente ir encerrando, né? Não enganar no currículo, porque uma hora ou outra vai ser descoberto. Muito obrigado, uma boa tarde para você, viu, Soraya?